Muito boa tarde, né? Eu estou gravando agora de tarde, né? Então, muito boa tarde, não é muito boa noite. Então, para vocês que assistem essa gravação, né? Para início de conversa aqui da gravação, avisar vocês que o nosso primeiro questionário avaliativo já está a partir de segunda-feira, né? Dia 10/3, ele estará aberto, vai ficar aberto até a outra semana, tá? Para vocês fazerem, tá? Questionário avaliativo. Esse de agora, né, ele corresponde à matéria da primeira aula e à matéria dessa aula também. Essa segunda aula, né, a gente vai tratar basicamente dos tipos de soldagem, tá? Que são bastante utilizados aí dentro de manutenção mecânica, tá, pessoal? E aí, pessoal, trazendo um pouquinho do histórico, tá? Se a mesa mexer um pouquinho assim, ó, a câmera mexer, porque a minha mesa está um pouquinho... Então, dentro da história da soldagem, né, desde os tempos bem remotos lá para trás, tá, já existia algum tipo de união de materiais, né? Então, lá no período pré-histórico, né, já usava ali algum tipo de união, né, de artefatos de pedra e madeira ali como armas, né, utilizados como arma, como ferramenta. Então, os fatos mais importantes para o avanço dessa técnica aí, no caso de união de materiais, né, partiram ali do século XIX, né? Então, descobrimento de corrente elétrica, toda essa parte que é necessária para a soldagem. Tá? Então, pessoal, a soldagem, de maneira geral, ela é um método de união de metais utilizando fusão. Tá? A soldagem, ela tem aí uma grande utilização. Tá? Ela vai desde soldas bem pequenas, como em placa eletrônica ou algo do tipo, tá? Até empresas fabricantes de navios, né? Obviamente, são soldagens de tipo diferente, mas o princípio é o mesmo, tá? E aí a gente tem aí janelas, reparos de automóveis ou várias outras coisas aí que utilizam soldagem. E aí a gente tem vários tipos de soldagem, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Atualmente, pessoal, a gente tem vários tipos de soldagem e isso vai auxiliando muito na adaptação dos processos de produção. Então a gente tem, por exemplo, soldagem de estado sólido, soldagem por arco fusão e brasagem, tá? Os mais conhecidos são dentro do grupo, né, de soldagem por arco-fusão, ok? Mas vamos ver todos aqui hoje. Então, as soldagens no estado sólido, né? Então, a gente tem dois tipos, basicamente. A soldagem por forjamento, onde a gente precisa aquecer a peça, aquecer uma outra peça, colocar em cima e martelar até que ela se funda. Depois a gente tem a soldagem por pressão a quente, onde as peças são aquecidas até uma determinada pressão, tá? Então a gente tem o aquecimento e a pressão ao mesmo tempo, e como se fosse uma panela de pressão, tá? E aí depois a gente une elas por deformação plástica, tá? O que é deformação plástica? É quando a gente chega num estado do material que ele não volta mais. Então elas acabam se unindo por conta dessa deformação plástica, ok? Depois a gente tem dentro ainda, né, do grupo da soldagem do estado sólido, soldagem por ultrassom, onde a gente vibra essas peças até que numa vibração que até elas se unam, tá? E aplicando pressão, obviamente. Soldagem por fricção, que é por atrito, né, onde vai movimentando por atrito, atrito, atrito e aplicando pressão até que elas se unam, tá? Soldagem por difusão, onde as peças são unidas a uma alta temperatura e depois uma pressão bem levinha, mas por um tempo muito grande. E aí os átomos vão se reorganizando até que as peças se fundem, ok? E aí a gente entra pelo tipo de soldagem por arco-fusão, que são os mais utilizados hoje em dia, tá? A gente tem uma variedade grande de técnicas, algumas eu vou mostrar vídeos para vocês, tá? E vocês vão ver mais ou menos como é que funciona. E aí a gente pode ter uma gama grande aí de variedade de produtos, né, que utilizam esse tipo de soldagem. A primeira é a de oxiacetilene, né? Essa é uma técnica bem simples e bem mais barata, é a mais barata de todas, onde usa oxigênio, né? Não esse que tá não esse que a gente respira, né? Mas em cilindro, e acetileno em combustão na própria chama, tá? Então, o que acontece? A gente tem uma tocha, né? Um bico, como vocês podem ver ali. Esse bico mistura oxigênio e acetileno e isso cria uma chama na ponta, né? Que a gente chama de tocha. Essa é um tipo de soldagem que a gente utiliza bastante em peça, que tem espessura bem fininha, ou tubulação de pequeno porte, ou para pequenos reparos, tá? E esse é um processo, por ser bastante manual, e só basicamente ter fogo ali na ponta, né?
que exige uma grande habilidade manual aí de quem vai soldar. Então, vamos ver um videozinho de óxido acetileno para vocês verem. Pessoal, vou tentar fazer um vídeo aqui explicando como se faz uma solda com maçarico, né? Solda oxigênio, solda óxido acetileno, tá? Assim, ó, a primeira coisa você tem que aprender a regular o bico, né? Então, Então, ó, tu vai nesse dar bico início aqui, aqui, vai vai sair abrir o oxigênio e acetileno, acetileno né? juntos, né? E ali Vai ele tem fazer o uma acendimento varetinha, aqui da né, tocha de metal e que ela vai vai abrindo o derretendo e oxigênio aos poucos, adicionando o né? material aonde ele quer Aí vai soldar. abrir uma tocha grande assim, né? E na ponta do bico aqui vai ter uma chama menor, vai ter duas chamas. E aí a gente vai regulando tanto o oxigênio quanto o acetileno até ela ficar uniforme, só uma tochinha aqui no meio, entendeu? E Por que com que aparecem duas chamas, né? uma Uma é coisa o assim oxigênio com um bem, pouco de tipo um acetileno e triângulo, outra é sabe? o acetileno puro, né? Uma Então a gente pontinha vai bem conseguir definida ali. até Então que a esse é o gente ponto consiga para a uma gente mistura, soldar né? o aço Entre aspas, carbono, né? perfeito para conseguir fazer E essa solda. aí, questão de potência, né? A gente vai abrindo mais ou menos o oxigênio e acetileno simultaneamente. Tem um zoom que eu acho que vai ficar melhor aqui para a filmagem, tá? Já regulei o bico, vou Então começar a ele soldar. acende, né? O bico ali, então ele vai fazer um ajuste, ó. E aí ele vai adicionando o material ali, né, que vai derretendo, né, com o calor do bico de solda ali de óxido acetileno. Ah, professor, essa vareta não esquenta, esquenta, ele não, provavelmente ele não está segurando na mão, deve ter geralmente tem um pegadorzinho ali para ele poder segurar. E aí ele vai soltando. Vou passar um pouquinho para frente para a gente ver o resultado. Ó, aqui já dá para ver, ó. Então, ó, como é que fica o cordão de solda, né? Obviamente, né, pessoal, o avanço dessa solda, né, a qualidade dessa solda é 100% dependente de quem está operando, beleza? Pessoal, vou O tentar fazer um segundo vídeo. tipo de solda é o eletrodo revestido, tá? Esse é um processo que foi desenvolvido aí há muito tempo atrás, tá? E os eletrodos utilizam aí um revestimento de cal, né? Esse aqui é um processo de soldagem onde esse eletrodo revestido tem essa vareta metálica, né? Que a gente chama de alma, que é o que vai no meio. Em volta dela tem esse cal, né? A vareta do meio, ela serve para conduzir a energia, porque a gente sabe, né, que é por arco-fusão, e aí esse tipo de soldagem precisa de corrente elétrica e tem que ter algo metálico para conduzir essa corrente elétrica. Então, essa alma, né, do eletrodo revestido é o que conduz essa corrente elétrica, fecha um arco ali com a peça e aí começa a ter um calor muito grande na ponta, o que vai depositando o material em toda a peça para preencher a junta de soldagem, né, que é onde a gente vai colocar o material ali para soldar, tá? O revestimento desse eletrodo é formado aí por vários materiais, tá? Hoje em dia. Então não é só de cal, né? A gente tem uma gama grande de materiais aí que ficaram muito mais eficientes do que como era antigamente, ok? Também vamos ver um videozinho aí. Cordão de solda. Antes de a gente começar a soldar, a gente Ó, o precisa eletrodo fazer revestido é o seguinte: ele tem esse cabo aqui, que é como se fosse um cabo de fazer ponte no carro, né, para ligar bateria, né? Então aqui passa uma corrente, né? Então ele coloca aqui e aí essa corrente passa por dentro da alma, né, do nosso eletrodo a revestido, limpeza ok? da superfície do metal de base onde vai ser feito o cordão de solda. Aqui eu já tenho alguns passes feitos com TIG, eu já vou mostrar para vocês como ficou esses passes, mas aonde eu vou soldar com esse cano e eu vou mostrar como fazer uma emenda e executo de novo até o final para vocês verem. Então aí, pessoal, ó, ele está fazendo, né, a solda, vocês podem ver que está bem quente ali, né? Então essa corrente passa por dentro do eletrodo revestido, forma um arco, né? O arco fusão, né, que a gente chama, forma esse arco, e nesse arco a temperatura é muito alta, né? Então que vai derretendo ali o revestimento do eletrodo, vai derretendo juntamente o metal e aquilo vai se fundindo, formando ali um material para poder soldar, tá? A partir do momento que eu executo todo o Vocês cordão, podem ver. né? O problema do eletrodo revestido é esse aqui, ó. Ele faz essa casca em cima da solda, né? Por conta do material do revestimento, tá?
E é essa casca a gente chama de escória, né? Como é que a gente tira? Como ele está tirando aqui, pode ser tirado assim com um formão, né? Vai tirando assim, descascando, ou a gente pode ir batendo devagarinho com o martelo, assim, ela vai soltando, tá? Até porque vai Bem solidificando o tranquilo de material, soltar né? também. E ela Tá? fica fácil de retirar. Escória, só para vocês ficarem sabendo. Esse aqui também é um tipo de soldagem que é bem dependente do técnico também, tá? De quem está soldando. Fechou? Cordão de solda. Próximo tipo de soldagem. Soldagem TIG. Esse é um processo que ele é bem caracterizado por ter um arco elétrico também, né? Por óbvio, mas ele tem uma proteção de poça, né? Por gás, uma proteção gasosa, tá? Por quê? Quando a gente cria ali onde o eletrodo encosta na peça, né, aquela temperatura é muito alta. E ali a gente só tem que ter o quê? O material de adição, né, e o metal que a gente está soldando, né? Nada mais. Se entrar alguma poeira, se entrar alguma sujeira, é um problema. Por quê? Porque a solda fica toda porosa por dentro, né? E isso deixa ela mais fraca, né? Enfraquecida. Esse aqui, o método TIG, é um método que não utiliza nenhum material de adição, tá? Ele usa um eletrodo de tungstênio, mas ele não é consumível. Obviamente, com o tempo, a gente tem que trocar ele, mas ele não é consumível. Ele, teoricamente, dura para sempre, tá? E essa proteção gasosa, ela serve para não deixar nenhum outro tipo de sujeira entrar ali na poça de soldagem, né? Nenhum outro tipo de sujeira e também nenhum vento, nada, para não diminuir a temperatura daquela poça de soldagem, porque a gente precisa de uma temperatura ideal ali para poder estar fazendo a solda, tá? E aí a soldagem, ela é executada e aí a gente tem que adicionar uma vareta de metal para poder ter um metal de adição ali e poder fazendo essa soldagem do material, tá? Vamos ver aqui. Vamos lá, para que você consiga soldar no processo de soldagem TIG, você vai precisar, claro, de uma tocha TIG, que é essa que eu estou mostrando aqui para vocês. Como vocês estão vendo, ela tem um bocal de cerâmica e também você, quando desmonta, você consegue ver o difusor. Tem por dentro também uma pinça, onde que essa pinça ela prende o eletrodo de tungstênio. O eletrodo de tungstênio nada mais é do que uma varetinha deste material aqui, de tungstênio, claro, com algumas composições. Nesse nosso caso, ele é da ponta vermelha. Existem várias pontas ali que você consegue soldar diferentes ligas de materiais. Não é o caso da gente falar aqui. Nós vamos soldar o aço carbono, então para isso a gente vai utilizar a ponta vermelha. E esse eletrodo de tungstênio é de 1,8 milímetros. Para isso, consequentemente, temos que utilizar a pinça de 1,8 também. Essa ponta de trás aqui é uma capa longa, também você pode comprar ou na tocha que você tiver, ela pode vir também com a capa curta. Quando o eletrodo de tungstênio ali, ele já estiver bem pequeno e também para você ter acesso a lugares ali mais específicos. Que a gente tem tranquilamente, se você tiver essa, se tiver uma mais potente, menos, que é o caso dessa que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa é a máquina que eu utilizo no meu dia a dia. Ela anda no carro. Máquina para soldagem TIG, né? O que ela faz, né? Você pluga a parte do eletrodo ali, né? E aí ela gera uma corrente bem alta ali para a gente poder para fazer serviços externos. Então, sistema, essa é a Touch 150 BV da Boxer Solda. Você vai conseguir soldar tranquilamente aí para você efetuar essa soldagem TIG, tá? Então, esse é o argônio puro, conforme vocês estão vendo. É um cilindro de 10 metros que eu utilizo na minha oficina, mas tem balas de outros tamanhos aí para você trabalhar. Sobre a vazão do gás durante o processo de soldagem, isso é um pouco relativo, vai depender muito do local onde você esteja soldando. Como inversora, a gente vai precisar de riscar o eletrodo de tungstênio para que a gente consiga abrir o arco elétrico. Tá? Essa é uma máquina de solda inversora, uma máquina de solda para eletrodo. Sabemos que tem as máquinas específicas para você trabalhar com o processo de soldagem TIG e tem até mesmo alta frequência. Você aperta o botão aqui aproximando o tungstênio e ela vai. A probabilidade de você furar o material é maior. Você utilizar a vareta de opção aqui. Vocês podem ver que a tocha na TIG, né, que é esse caso, ela é bem menor, né? Bem menor do que as outras, né? Por quê? Porque ele só precisa ter um calor na ponta, né? Formar um arco bem pequeno, mas um calor bem alto para poder derreter aquela varetinha ali que vai depositando o material. Ah, professor, qual vareta eu uso? Depende do material que você vai soldar, né? Geralmente eu uso do mesmo material que eu vou soldar. Eu posso soldar alumínio, vareta de alumínio. Como é que fica? Então ela fica assim, ó. Por ela não ter um revestimento no eletrodo dela, né? O eletrodo ser de tungstênio, a vareta também não tem revestimento, ela não tem aquela escória
que nem a gente viu do eletrodo revestido, né? Então, já fica Esse é um pronto. processo de soldagem mais lento, tá? Porém, você consegue ter um... Essa aí é a famosa TIG. Vamos lá, para que você E aí consiga... a gente tem agora a mais famosa de todas e a mais utilizada, que é o processo MIG-MAG, né? O que é MIG-MAG, né? Aliás, o que é TIG, né? É tungstênio inerte gás. O que isso quer dizer? Que ele usa um eletrodo de tungstênio, certo? E tem um gás inerte, o gás inerte para fazer a proteção da poça de soldagem, ok? A MIG-MAG, eles são processos diferentes, mas a máquina é a mesma. Qual é a diferença? A diferença está no gás. MIG quer dizer metal inerte gás, né, que usa um eletrodo de metal, o gás inerte, que protege a poça de fusão, só serve para isso, e o metal ativo gás. O que isso quer dizer? Que ele usa um gás ativo. Um gás ativo ele faz o quê? Ele protege a poça de fusão e ele também ajuda na soldagem, né? Então ele tem duas funções, ok? E aí, pessoal, como é que funciona, né? A gente tem uma pistola, né, parecida com da TIG, né? Só que qual é a diferença? Esse eletrodo, ele é consumível, diferente do TIG, né? Ele vai derretendo junto na poça de fusão, desculpa. E aí, como é que alimenta isso? Tem uma pistola, geralmente ela é automática, você aperta nela, segura, e aí ela vai jogando aquele eletrodo automaticamente ali na nossa poça de fusão. Mas é melhor vocês verem do que eu falar para vocês. Cordão. O primeiro passo é acrescentar o arame Essa é a dentro máquina do MIG-MAG, tá? E aqui ele vai botar o arame, né? Que equipamento é o de soldagem. né? E ao abrir o equipamento, você vai perceber que existe um guia que faz o direcionamento do arame. Logo em seguida, utilize a trava para travar o arame. O segundo passo agora é verificar se os diâmetros das roldanas estão de acordo com o diâmetro do arame. Ele alimenta automaticamente. O diâmetro do arame que iremos trabalhar é de 1 milímetro, mas você também consegue utilizar a mesma roldana com 0,8. Além disso, você tem uma outra roldana para caso você precise trabalhar com arame tubular. No detector euro, você vai ter 4 entradas. A primeira entrada é a passagem de arame, a segunda a passagem de gás, e a terceira e a quarta são entradas... Então ali onde tem essa ponta preta, aqui ó, essa ponta preta é onde vai passar o arame consumível, tá? Essa pontinha pequena é onde vai passar o gás. Aí pode ser o gás inerte, que é só para proteger a poça, ou o gás ativo, que ele protege a poça, mas também auxilia na soldagem. E esses dois polos aqui é para passar a corrente. Lembrem, tá? Sempre que a gente fala de soldagem por arco-fusão, a gente sempre tem que ter uma corrente para formar um arco elétrico, que é aquilo que vai dar o calor para poder derreter o material para fazer a soldagem, tá? E saídas de corrente. Aqui vai plugar na máquina. Como iremos tratamento, irá aparecer os processos de soldagem que serão executados. E aqui essa máquina ela faz mais de um processo de soldagem, então a gente pode escolher o que varia. Tensão e corrente, tá? Os processos de soldagem variam basicamente isso. Nesse caso, iremos trabalhar com o processo MIG-MAG, onde vai ser ajustado a tensão de acordo com a especificação. O importante é que antes de você alimentar a tocha com o arame, é sempre aconselhável retirar o bico de contato e o bocal. Isso vai evitar com que o arame fique travado no bico de contato. E ele é automático, ó. Vocês podem ver que ele aciona essa alavanquinha vermelha e aí começa a girar lá dentro e o arame vai sair por aqui. Esse arame é consumido, né, conforme a soldagem vai acontecendo. Demora um pouquinho, né, que tem que passar o arame por toda aquela mangueira, né, não é bem uma mangueira, é um conduíte. Chegou. No quarto passo é feita a conexão do gás. Lembrando que o gás é definido de acordo com o tipo de material que será soldado, como também as condições de penetração na superfície do metal de base. Antes de começar a solda é com relação à espessura do metal de base. Além disso, eu utilizo um grampo para evitar com que o material corra na hora que eu estiver executando o cordão de solda.
O movimento que será utilizado vai ser um movimento para trás e para frente. Lembrando que você vai ter que saber controlar na hora da execução do cordão de solda. É claro que existem Então, assim, outros todas as movimentos formas, que de você maneira geral, pode pessoal, utilizar, são como altamente também dependentes puxar de quem direto vai o cordão soltar. sem fazer Hoje em dia, nenhum em tipo de fábricas movimentação. grandes aí, é utilizado robô, né, que faz esse controle meio que automático, Antes de né? começar a Mas soldar, a gente vai utilizar aqui um anti-respingo da ESAB para evitar que os respingos grudem tanto no bocal como também na superfície do metal de base. Bora começar a soldar. A primeira coisa que você tem que se preocupar é com relação à movimentação constante, do começo ao fim. E sempre se preocupem em utilizar os EPIs, principalmente um gorro, para evitar com que os respingos sejam direcionados até a sua cabeça e acabe machucando você ali na hora da execução do cordão de solda que ficou na superfície. Daí ele passa ali depois um disquinho, né? Só para fazer a limpeza do que ficou, né? Por exemplo, assim, ó. Aqui ficam umas bolinhas, vocês estão vendo? Isso aqui geralmente é pedacinho de solda que acaba soltando, né? Saltando, na verdade, enquanto ele está soldando. E ele passa um flapzinho só para limpar e a solda fica bem bonitinha também. Esse é o processo mais utilizado. Primeiro... Opa, tem um slidezinho de intervalo aí que nós não teremos, tá bom? Pessoal, então hoje era isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem lá no Ava. Estou totalmente à disposição de vocês. Lembrando, tá? Semana que vem, do dia... Na verdade, essa semana, né? Do dia 7 até o dia 13, eu estarei de licença, matrimônio, né? Como eu falei na aula, eu vou casar. E aí, depois na sexta-feira que vem eu retorno, tá? Mas podem mandar as perguntas de vocês lá, que quando eu retornar, eu respondo todo mundo lá. Beleza? Valeu, pessoal. Um abração a todos aí. Qualquer dúvida, me chamem lá no Ava. Valeu, um abração.